Boa noite, Dom. Meu nome é Mário. Sou fisioterapeuta. Não tem nada de especial nisso. É só o que eu faço. Meu consultório fica na sobreloja de um sobrado antigo, desses com pé direito alto e um piso de taco que já viu dias melhores. É um lugar honesto que cumpre sua função. A maior parte dos meus dias é igual. Atendo dores na lombar, torcicolos, joelhos que estalam. É um trabalho de consertar gente, ou pelo menos de tentar aliviar o peso que o corpo impõe. Foi num fim de tarde abafado, com aquele cheiro de chuva que nunca chega, que recebi uma ligação. Era uma senhora, a voz um pouco cansada, querendo marcar um horário para a nora. Normalmente a agenda estava cheia, mas algo no tom dela me fez abrir uma exceção. 2 dias depois elas chegaram. A senhora, que se apresentou como Dolores, tinha a energia de quem carrega o mundo nas costas, mas se recusa a curvar. E ao lado dela, quase se escondendo atrás do seu braço, estava a nora, Daniele. Ela não devia ter mais de 25 anos, mas parecia ter o dobro. A pele era fina, quase transparente, esticada sobre os ossos do rosto. Tinha olheiras profundas, de um roxo que não parecia sair nunca mais. O que mais me marcou foi o olhar. Não era triste exatamente. Era um olhar ausente, como se ela estivesse assistindo à própria vida de um lugar muito distante. Dona Dolores fez questão de explicar tudo antes mesmo de eu perguntar. A gestação interrompida, a descoberta da insuficiência renal, a diálise em casa. Ela falava num fluxo contínuo, um desabafo que provavelmente já tinha feito para dezenas de outros profissionais de saúde. Daniele apenas ouvia, a cabeça um pouco inclinada, sem expressar nada. Ela sente muita dor no pescoço e nas costas, doutor. Dona Dolores disse, a mão pousada no ombro da nora. O corpo todo fica tenso por causa do tratamento. O senhor acha que consegue ajudar? Olhei para Daniele. Ela me encarou de volta pela primeira vez e forçou um sorriso mínimo. Um gesto que parecia ter custado toda a energia que lhe restava no corpo. Senti o ar da sala pesar. Não era só sobre aliviar uma dor muscular. Era sobre carregar um peso que eu nem conseguia imaginar o tamanho. Vou fazer o meu melhor, respondi e senti que a promessa era tanto para elas quanto para mim mesmo. As sessões começaram, eram sempre no mesmo horário, uma vez por semana. Por causa do cateter da diálise que ficava no abdômen, ela não podia deitar de bruços. Eu tinha que trabalhar com ela de lado, adaptando as técnicas, o que limitava bastante o que eu podia fazer. No começo era um silêncio quase total, quebrado só pelo rangido do piso de madeira quando eu me movia e pelo som da minha própria respiração. O corpo dela era um mapa de tensão. Cada músculo do pescoço e das costas parecia uma corda esticada, pronta para arrebentar. Eu ia trabalhando devagar, com cuidado, tentando dissolver os nós que a dor e a imobilidade criavam. Meu trabalho ali era quase ingrato. Eu sabia que não estava curando nada. A doença dela era um monstro muito maior, contra o qual minhas mãos não podiam lutar. Eu estava, na melhor das hipóteses, oferecendo um alívio temporário, uma pequena trégua. Com o tempo, Daniele começou a relaxar. Não só o corpo, mas a presença dela na sala. O silêncio foi sendo preenchido por conversas curtas. Ela falava de coisas banais, do que via na televisão, de uma receita que a sogra tinha tentado fazer. Eram fragmentos de uma vida normal que ela tentava segurar com as 2 mãos. Às vezes, ela até sorria de verdade. Um sorriso fraco, que não chegava a mexer muito os músculos do rosto, mas que iluminava aquele olhar cansado por um instante. Eu me apeguei a esses momentos. Era o meu único medidor de sucesso. Ver um pouco de cor voltar ao rosto dela no fim da sessão, ouvir a respiração dela ficar mais funda, mais calma. Era por isso que eu continuava. Para mim, como profissional, era frustrante. Eu queria poder arrancar a doença dela, resolver a causa, mas tudo que eu podia fazer era aliviar os sintomas. Eu era um paliativo, e em cada sessão, eu era lembrado da minha própria impotência. Dona Dolores sempre esperava na recepção. O rosto dela, quando via Daniele sair um pouco mais ereta, um pouco menos contraída, era a minha verdadeira recompensa. Era um agradecimento silencioso,
Um reconhecimento de que, mesmo sem poder vencer a guerra, a gente estava ganhando algumas pequenas batalhas. E assim se passaram mais de 3 anos em um ritmo constante de idas e vindas. Com o tempo, as visitas de Daniele foram ficando mais espaçadas. Uma semana ela não vinha, depois passava um mês inteiro. Eu às vezes ligava para Dona Dolores, que sempre tinha uma justificativa, uma infecção, uma consulta de emergência, ou simplesmente um dia em que Daniele não tinha forças para sair da cama. Era o curso esperado da doença, eu supunha. Até que elas pararam de vir de vez. As semanas viraram meses. A rotina do consultório não perdoa. Um paciente entra assim que o outro sai. Novos casos, novas dores, novas histórias. A ficha de Daniele foi para o fundo do arquivo. A memória dela e de Dona Dolores foi sendo empurrada para trás por outras urgências. Não é por maldade, é só como as coisas funcionam. A gente segue em frente. Confesso que, com o passar do tempo, eu quase não me lembrava mais do seu rosto. Era apenas mais um nome numa pasta amarelada. Era uma noite de terça-feira, já perto das 7. O último paciente tinha acabado de sair e eu estava organizando umas fichas na minha mesa, pensando só em fechar tudo e ir para casa. O dia tinha sido cheio e o cansaço já pesava nos ombros. Foi quando ouvi uma batida na porta. Não na porta de entrada do consultório lá embaixo, mas na porta da minha sala, no corredor da sobreloja. Achei estranho, ninguém deveria estar ali àquela hora. Levantei devagar. O piso rangeu sob os meus pés como sempre. Girei a maçaneta e abri. Por um instante o rosto saudável à minha frente era apenas familiar. Demorou 1 segundo para a minha mente conectar aquela imagem cheia de vida à paciente que eu conhecera. Era Daniele, mas não era. Quer dizer, era o rosto dela, o cabelo, a altura. Mas era uma versão que eu nunca tinha visto. A pele tinha um brilho saudável, sem nenhum sinal daquela palidez doentia. As olheiras tinham sumido completamente. Ela estava com um vestido simples de cor clara e sorria. Um sorriso largo, genuíno, que mostrava os dentes e enrugava os cantos dos olhos. Parecia mais jovem, cheia de vida. Uma ironia que só fui entender depois. Fiquei parado na porta sem saber o que dizer. Meu cérebro tentou buscar uma explicação lógica. Talvez ela tivesse recebido um transplante. Sim, devia ser isso. Um milagre da medicina. Boa noite, Mário. A voz dela me acordou daquele estado. Soava clara e firme, sem o sopro de cansaço que eu conhecia tão bem. Daniele, nossa, você está ótima. Foi a única coisa que consegui dizer. O mais estranho não era nem a aparência dela. Era o que eu não percebia. Não tinha cheiro de perfume, nem o calor que o corpo de uma pessoa tem. O ar ao redor dela parecia parado. Aquele piso de taco sempre entregava a chegada de qualquer um, mas ela apareceu em silêncio, de repente. Eu sei, ela respondeu ainda com aquele sorriso tranquilo. Só passei para agradecer por tudo, pela paciência, pelo cuidado. Eu sou muito grata. As palavras eram simples, mas a forma como ela as disse tinha um peso de despedida. Um tom de ponto final que me deixou desconfortável. Não precisa agradecer, Daniele. Fico feliz em ver você bem assim. De verdade. Mande um abraço para a sua sogra. Eu disse, ainda tentando processar a melhora inacreditável. Pode deixar. Ela assentiu. Não vou mais tomar o seu tempo, fique bem. Ela se virou e caminhou pelo corredor, e enquanto a observava se afastar, uma sensação estranha tomou conta. Foi quando me dei conta. Eu não ouvia os passos dela. O rangido esperado dos tacos de madeira não veio. Nada. Silêncio absoluto. Só o som distante dos carros passando na rua. Fechei a porta, sentindo algo estranho no estômago, uma sensação que não era de frio, mas de que alguma coisa estava fora do lugar. Tinha uma perfeição naquela visita que não parecia deste mundo. Os dias seguintes foram normais, ou quase. A imagem daquela Daniele saudável e sorridente não saía da minha cabeça. Eu me pegava pensando naquilo no meio de uma sessão, no trânsito. A ausência de som dos passos dela era o que mais me incomodava. Tentei me convencer de que eu estava cansado, distraído. Criei 1000 desculpas.
A gente faz isso, não é? Tenta encaixar as peças estranhas na caixa da normalidade para poder seguir em frente. Passou mais ou menos uma semana. Eu tinha saído na hora do almoço para ir até a padaria da esquina, tomar um café e comer um pão na chapa. Quando estava pagando no caixa, vi uma figura familiar na calçada conversando com o dono. Era Dona Dolores. O cabelo estava mais grisalho e ela parecia ter envelhecido uns 10 anos desde a última vez que a vi. Saí e fui até ela. Tentei soar o mais animado possível. Dona Dolores, que surpresa boa. Como a senhora está? Ela se virou para mim e o olhar dela era pesado, cansado. Não tinha o brilho de antes. Oi, doutor, vou indo, na medida do possível. A voz dela era baixa, arrastada. Que bom vê-la. Fazia tanto tempo que eu não tinha notícias. E a Daniele, como está? Mandei um abraço para a senhora por ela. Eu disse, sorrindo, esperando que ela compartilhasse a boa notícia da recuperação. No instante em que o nome Daniele saiu da minha boca, o rosto de Dona Dolores se fechou. Ela baixou os olhos para a calçada suja. O barulho da rua, os carros, as conversas, tudo pareceu sumir. Ficou um silêncio denso entre nós. Ela não está bem, doutor. Disse por fim, quase num sussurro. A Daniele. Ela teve umas complicações. O catéter deu uma infecção grave. Ela não resistiu. Foi internada e ela se foi. As palavras dela caíram sobre mim como um bloco de concreto. Eu senti o ar faltar. Não fazia sentido. Minha primeira reação foi achar que eu tinha entendido errado. Como assim? Se foi? Eu gaguejei. Ela faleceu, doutor. Dona Dolores confirmou e dessa vez uma lágrima solitária escorreu pelo rosto dela. Fiquei mudo. Eu a vi. Eu conversei com ela. Ela estava ótima. Minha mente entrou em curto-circuito. Tentei abraçá-la, dar os pêsames, mas minhas ações pareciam automáticas, desconectadas de mim. E no meio daquele choque eu cometi o erro de tentar fazer a realidade se encaixar. Mas eu a vi, Dona Dolores. Soltei sem pensar. Ela me olhou, a testa franzida em confusão. Como assim, viu? Eu a vi. Ela foi no consultório me agradecer. Deve ter sido, sei lá, uns 15 dias atrás no máximo. Eu insisti, a voz agora mais baixa e incerta. A certeza que eu tinha começava a derreter. Dona Dolores me encarou por um longo segundo. O olhar dela não era de tristeza, mas de uma seriedade que me deu um nó na boca do estômago. Não, doutor, ela disse, balançando a cabeça devagar, a voz firme, que não deixava nenhuma dúvida. Isso é impossível. A palavra impossível ficou pairando no ar quente da tarde. Eu sentia meu rosto queimar, uma mistura de vergonha e pânico. Eu parecia um louco. Impossível, por quê? Minha voz saiu quase como um chiado. Dona Dolores me olhou com uma compaixão triste, como se estivesse explicando algo a uma criança. Porque a Daniele faleceu há 6 meses, doutor. 6 meses. Cada sílaba bateu em mim de um jeito diferente. O mundo ao meu redor pareceu distorcer por um segundo. 6 meses. Não 15 dias. 6 meses. Tentei achar um erro na minha memória, um engano, uma falha. Mas a lembrança era nítida. O vestido claro, o sorriso, a voz firme, o silêncio dos seus passos. Agradeci a Dona Dolores, dei os pêsames de novo, não sei bem o que eu disse. Me despedi e voltei para o consultório no piloto automático. Minha cabeça não parava. Tentei trabalhar, mas não conseguia me concentrar. Era um delírio, estresse acumulado, eu estava enlouquecendo. A ciência, a lógica, tudo que sustentava meu mundo estava ruindo. Aquele rangido do piso, que antes era só um barulho de um prédio velho, agora parecia uma espera. Cada vez que alguém subia a escada, uma parte de mim gelava, esperando ver aquele rosto sorridente na porta de novo. 3 dias depois, Dona Dolores apareceu no consultório sem avisar. Ela não disse nada. Apenas estendeu a mão e me entregou uma cópia da certidão de óbito de Daniele. Eu peguei o papel, minhas mãos tremiam um pouco, e lá estava, impresso em tinta preta, oficial, irrefutável. A data, marcando 6 meses e 1 semana atrás. Li e reli aquela data umas 10 vezes. O carimbo do cartório, o nome completo dela,
A causa da morte. Tudo estava ali. A realidade burocrática e fria esmagando a minha lembrança impossível. Dona Dolores apenas assentiu como se dissesse, eu avisei. E foi embora. Eu fiquei sozinho na minha sala com aquele papel na mão. E ao contrário do que se imagina, o pânico começou a ceder. Deu lugar a uma calma estranha, uma espécie de resignação. Eu não a salvei da doença. A minha ciência, a minha técnica foram inúteis contra o destino dela. Mas, de alguma forma, eu aliviei seu caminho. E ela, de um lugar que eu nunca vou entender, voltou só para dizer obrigado. Hoje, anos depois, ainda penso nisso quase todos os dias. Aquele evento não me assusta mais. Ele me assombra de um jeito diferente. Deixou uma rachadura permanente na minha visão de mundo. Eu continuo sendo um homem da ciência, acredito em músculos, nervos e ossos. Mas agora eu sei que existem coisas nos vãos, nas brechas da nossa compreensão. Meu erro foi achar que eu entendia as regras do jogo. A verdade é que a gente só joga. E às vezes, alguém que já saiu da partida volta só para dizer que valeu a pena. Aquele rangido do piso, que antes era só um barulho de um prédio velho, hoje é quase um consolo. Ele é a prova do real. O meu medo agora não é o som que eu ouço. É o silêncio que um dia eu posso não ouvir de novo. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Mudar de cidade nunca esteve nos meus planos, mas depois que meu relacionamento de 5 anos acabou, ficar no mesmo lugar se tornou impossível. Cada esquina, cada bar, tudo tinha a cara dela. Eu precisava de ar, de um lugar onde eu não tivesse história. E foi assim que acabei fazendo as malas e partindo para uma metrópole a algumas centenas de quilômetros de distância, com uma vaga de emprego e a esperança de recomeçar do zero. O primeiro desafio foi o de sempre: encontrar um lugar para morar. Os aluguéis eram absurdos. Qualquer apartamento minimamente decente custava quase todo o meu salário. Depois de semanas procurando, quando eu já estava quase desistindo e aceitando um cubículo qualquer, encontrei o anúncio. Era um prédio mais antigo, num bairro central, um daqueles com a portaria quase sempre vazia e o chão do corredor feito de cimento com caquinhos coloridos. O apartamento em si era enorme, bem maior do que eu precisava, com umas janelas grandes que deixavam a luz da tarde entrar. O preço era a melhor parte, tão baixo que por um instante eu tive certeza de que era golpe. Mas não era. A proprietária era uma senhora que só queria alugar logo e não fez muitas perguntas. Para mim, pareceu um sinal. Era aquilo. Um lugar só meu, onde eu poderia finalmente ter um pouco de silêncio para colocar a cabeça em ordem. Joguei as caixas num canto da sala, junto com as peças de uma estante que eu mesmo teria que montar. E por alguns meses, foi exatamente isso que eu tive. Uma paz que eu não sentia há tempo demais. Eu só não imaginava que aquela paz toda ia acabar daquele jeito. A rotina foi se ajeitando e com ela as coisas começaram a parecer normais. Casa, trabalho, trabalho, casa. Era a vida monótona que eu tinha pedido e eu era grato por ela. O apartamento era meu casulo, mas aos poucos comecei a notar umas coisas estranhas. A primeira delas foi nojenta, mas na minha cabeça não era assustadora. Comecei a encontrar baratas mortas na cozinha, sempre de barriga para cima, no meio do caminho. Coisa de prédio velho, pensei. Depois das baratas, apareceram umas lagartixas também mortas perto da porta do banheiro. Aquilo já foi um pouco mais esquisito. Demorou umas 2 semanas para eu finalmente entender. Numa noite, voltando mais tarde do trabalho, eu vi um gato amarelado e magro saindo pelo vão do portão da garagem. Ele parou, me olhou por um segundo e continuou seu caminho. Foi quando a ficha caiu. Era ele o caçador. Provavelmente entrava no prédio durante a noite e deixava os presentes dele por aí.
caso resolvido. Senti até um alívio de ter encontrado uma lógica. O problema é que nem tudo tinha uma explicação tão simples. O prédio era velho e vivia estalando. Os canos de ferro, o elevador com aquela porta sanfonada que rangia, eram sons que faziam parte do pacote. Mas às vezes, bem de madrugada, eu ouvia outras coisas. Um som de móveis sendo arrastados no andar de cima, em horários absurdos, como 3 ou 4 da manhã. Às vezes, parecia que tinha gente conversando no corredor, mas eram só sussurros, e quando eu ia espiar pelo olho mágico, o corredor estava sempre vazio e silencioso. Vizinhos com insônia, a acústica ruim do prédio. Eu repetia isso para mim mesmo. Eu me agarrava nessas desculpas porque a paz que eu tinha buscado era frágil, e eu não ia deixar que qualquer paranoia estragasse tudo. Eu só não sabia que o problema ali era muito maior. A primeira rachadura de verdade na minha paz apareceu numa terça-feira qualquer. Tinha sido um dia cansativo no trabalho, e tudo que eu queria era me jogar na cama e apagar. Eu já estava naquele estado, quando você está quase dormindo, mas ainda não apagou quando ouvi. Não foi um barulho alto ou súbito. Foi um som específico, metálico e seco. O som exato da fechadura da porta da sala sendo destrancada, e em seguida, o barulho da maçaneta girando. Meu corpo inteiro ficou rígido. A primeira coisa que veio à mente, claro, foi ladrão. Fiquei parado, sem respirar, tentando ouvir passos, qualquer coisa. Mas tudo que veio foi o silêncio. Minha irmã até tinha uma cópia da chave, mas mora a horas daqui e nunca apareceria sem avisar, muito menos no meio da noite. Não fazia sentido. Levantei da cama o mais devagar que pude, meu coração disparou. Na sala, encostada num canto, estava uma barra de ferro de uma estante que eu ainda não tinha montado. Peguei nela. O peso do metal na minha mão me deu uma segurança mínima. Fui andando pé ante pé pelo corredor e acendi a luz. Nada. Cheguei na sala, acendi a luz de lá. Vazio. Olhei atrás do sofá, na cortina da janela. Eu sei, é ridículo. O apartamento quase não tem onde alguém se esconder, mas na hora a gente não pensa direito. Por último, fui até a porta. A adrenalina era tanta que minha mão tremia um pouco ao girar a maçaneta. Estava trancada. A chave continuava ali, no trinco pelo lado de dentro, exatamente como eu tinha deixado. Examinei a porta. O batente. Nenhum arranhão, nenhuma marca. Nada que indicasse uma tentativa de arrombamento. Estava intacta. Aquilo acabou com a minha noite. Voltei para o quarto, mas dormir era impossível. Fiquei sentado na cama, tentando achar um furo na história. Será que eu sonhei? Tinha sido tão real, tão nítido. Levantei quando o despertador tocou, completamente exausto. Fui fazer meu café, a cabeça ainda a 1000 por hora. Quando passei pela sala de jantar, a caminho da cozinha, foi que eu vi. Na mesa eu tinha um daqueles arranjos de galhos secos com umas luzinhas de LED que funcionam a pilha. Eu quase nunca ligava aquilo. Mas naquela manhã, as luzinhas estavam acesas, piscando num ritmo lento e constante. Eu tenho certeza absoluta que não acendi aquilo na noite anterior. A única luz que eu toquei foi a do teto. Aquilo me deu um nó no estômago. A sensação de que alguém ou alguma coisa esteve mesmo ali, passeando em silêncio pelo meu apartamento enquanto eu me escondia no quarto, foi terrível. Naquele dia, o trabalho foi só um borrão. A minha cabeça tinha ficado lá, no apartamento. Meu refúgio tinha sido invadido, e eu não fazia a menor ideia de por quem. No trabalho, passei o dia tentando me focar em planilhas, e-mails, qualquer coisa que me ancorasse na realidade. Mas a imagem daquelas luzinhas piscando não saía da minha cabeça. A cada pausa para o café, a cada momento de silêncio, a dúvida voltava. Eu estava enlouquecendo. Foi no meio da tarde que meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Atendi, desconfiado. A voz do outro lado era de uma mulher mais velha, um pouco cansada. É do apartamento 402? É o Fábio. Sim, sou eu. Quem fala? É a sua vizinha do 404, a Renata. Olha, meu filho, desculpa o incômodo, de verdade, mas eu preciso te pedir uma coisa. Ela fez uma pausa, como se estivesse tomando coragem.
Eu trabalho à noite, sabe? Chego em casa exausta e preciso descansar durante o dia. E desde a hora que você saiu de casa hoje de manhã, tem um barulho aí. Barulho? Perguntei com um frio na barriga. Sim, de móvel arrastando. Parece que tem gente fazendo mudança aí dentro. Se tiver alguém trabalhando para você, peça para eles terem um pouco mais de cuidado, por favor. O barulho é bem na parede do meu quarto. As palavras dela bateram em mim como pedras. Senhora, Dona Renata, não tem ninguém no meu apartamento. Eu moro sozinho. Houve um silêncio do outro lado da linha e então ela disse com a voz firme: Meu filho, como não tem ninguém? Eu estou ouvindo o barulho agora mesmo. Agora mesmo. E desligou. Inventei uma dor de cabeça para o meu chefe e saí mais cedo. Voltei para casa no primeiro ônibus, sentindo um nó na barriga que só piorava. Eu repassava as possibilidades na cabeça. Será que a proprietária entrou sem avisar? Algum engano do condomínio? Mas nada fazia sentido. Quando cheguei na frente do prédio, hesitei por 1 minuto. Eu não queria entrar. Abri a porta do apartamento devagar, com o coração batendo forte. Silêncio. Um silêncio total. Andei por todos os cômodos. Sala, cozinha, quarto. Tudo estava exatamente como eu havia deixado. Nada fora do lugar. Ninguém. Foi no banheiro que eu encontrei. No espelho do armarinho, bem na altura do meu rosto, havia uma marca. Não era uma palavra. Era um desenho. Um tipo de símbolo circular, rabiscado com alguma substância vermelha e pastosa como um batom ou tinta a óleo. O traço era grosso, irregular, como se tivesse sido feito com um dedo. Fiquei olhando para aquilo, para o meu próprio reflexo pálido e assustado atrás da marca vermelha. Aquilo não era um cano velho. Não era o gato. Não era minha imaginação. Tinha alguém ali. Alguma coisa estava ali comigo, e pela primeira vez ela estava deixando claro que o apartamento não era só meu. Limpei a marca do espelho com um pedaço de papel higiênico, as mãos ainda meio trêmulas. A mancha vermelha saiu fácil, mas a sensação de que tinham invadido meu espaço não saía de mim. O medo tinha mudado de forma, não era mais uma suspeita, era uma certeza. Naquela noite a ideia de dormir era uma piada. Pensei seriamente em pegar minhas coisas e ir para um hotel, qualquer um. Pensei em ligar para o meu único amigo na cidade. Mas o que eu diria? Tem um fantasma no meu apartamento e ele desenha no meu espelho. Eu seria internado. O medo de parecer louco era quase tão grande quanto o medo do que estava ali comigo. Então fiz a única coisa que me pareceu lógica na minha lógica abalada. Decidi ficar acordado. Acendi todas as luzes da casa, liguei a televisão num volume baixo só para quebrar o silêncio e me sentei no sofá, de frente para o corredor. Se alguma coisa acontecesse desta vez, eu estaria esperando. As horas se arrastaram, 00:30, 1h, 2h. O cansaço começou a pesar, meus olhos ardiam. Foi perto das 3h que eu ouvi. O som não veio da televisão nem da rua. Veio do fundo do corredor. Era um choro baixinho, sem parar, de puro sofrimento. O som de uma mulher com o coração partido. Meu primeiro instinto foi me encolher no sofá e fingir que não era nada. Mas uma parte de mim, a parte que estava exausta de ter medo, precisava saber. Com as pernas bambas, me levantei. Dei 2 passos em direção à boca do corredor que estava no escuro total. E então eu a vi. Parada na sombra, bem em frente à porta do banheiro, estava uma mulher. A luz fraca da sala iluminava só a silhueta dela, mas foi o suficiente. O cabelo era comprido, escuro e todo desgrenhado, caindo sobre o rosto. A pele parecia ter um tom acinzentado, quase translúcido. E na bochecha esquerda, um corte fundo e escuro, uma cicatriz que repuxava a pele para baixo, dando a ela uma expressão torta. Seus braços pendiam ao lado do corpo, longos demais, num ângulo esquisito, como se os ombros estivessem deslocados. Ela ficou ali, imóvel, apenas me observando da escuridão. Enquanto ela me encarava, notei que a luz fraca da sala que a contornava não produzia sombra alguma atrás dela no corredor. O olhar era vazio. Eu recuei, 1 passo, 2, de volta para a luz da sala, o ar faltando nos meus pulmões. E ela começou a andar na minha direção. Devagar, sem pressa,
os pés se arrastando no chão num ruído suave. Me joguei no canto do sofá, virei o rosto para a almofada e fechei os olhos com toda a força que eu tinha. Eu não queria ver aquele rosto de perto. Tentei rezar, buscar qualquer oração na memória, mas minha cabeça travou, era só pânico. Foi quando eu senti um toque frio no meu ombro e logo em seguida, 2 mãos geladas no meu rosto, segurando minha cabeça com uma força sobre-humana, querendo me forçar a olhá-la. Um cheiro de terra molhada e de coisa guardada por muito tempo invadiu tudo. E então um sussurro tão perto do meu ouvido que eu senti o sopro frio na pele. Você também não me ouve, ninguém ouve. Logo depois do sussurro, ela soltou um grito. Não foi um grito humano de susto ou dor. Foi um grito agudo, rasgado, que não parecia humano, cheio de ódio. O som encheu o apartamento, pareceu fazer as paredes vibrarem. Eu me encolhi ainda mais, tapei os ouvidos com as mãos. E quando o grito finalmente parou e eu tive coragem de abrir os olhos, não havia mais ninguém ali. Aquele grito não foi ouvido só por mim. Segundos depois ouvi batidas fortes na minha porta. Eram batidas de pânico. Menino, abre aqui, pelo amor de Deus, tá tudo bem aí dentro? Me arrastei até a porta, o corpo todo dolorido de tensão. Quando abri, Dona Renata estava lá, de roupão, com o rosto amassado de sono e os olhos arregalados. Tinha outro vizinho com ela, um rapaz do andar de baixo. O que foi isso? Perguntou o rapaz. Parecia que alguém estava sendo morto aqui dentro. Eu não conseguia formular uma frase completa. Foi só um pesadelo. Um pesadelo muito ruim. Me desculpem pelo barulho. O vizinho me olhou desconfiado, mas acabou aceitando a desculpa e foi embora. Dona Renata, no entanto, continuou ali, parada. Ela me olhou de um jeito diferente, não mais com desconfiança, mas com uma espécie de pena. Pesadelo, sei. Ela baixou a voz. Escuta, Fábio, quando eu te liguei mais cedo, não foi a primeira vez que ouvi coisas estranhas daí. Os últimos inquilinos, um casal jovem, foram embora sem nem terminar o contrato. E teve uma vez, há umas semanas, eu estava voltando para casa e olhei para sua janela. Eu vi uma mulher parada na sua sala. O cabelo era escuro e ela tinha alguma coisa no rosto. Achei que era visita sua, mas agora ela se foi e eu tranquei a porta. O silêncio que se instalou em seguida era 1000 vezes pior que o grito. Cada estalo do prédio, cada ruído vindo da rua parecia amplificado. Fiquei ali, no meio da sala iluminada, me sentindo completamente vulnerável, apenas esperando o sol nascer para poder fugir. No dia seguinte, a primeira coisa que fiz foi ligar para a proprietária. Contei tudo, a voz ainda trêmula, esperando um mínimo de compaixão. A resposta dela foi seca. Meu caro, esse apartamento está na minha família há anos e nunca teve problema nenhum. Se o senhor está vendo ou ouvindo coisas, talvez devesse procurar ajuda. O contrato é de 1 ano. Se quiser sair antes, a multa está especificada. Passar bem. E desligou na minha cara. Naquele momento eu não me importava mais com dinheiro, com contrato, com nada. Comecei a jogar minhas roupas, livros e o pouco que eu tinha em caixas de papelão. Olhando para trás, hoje eu vejo o quanto fui ingênuo. Ignorei todos os sinais. O aluguel barato demais, os bichos mortos, os barulhos. Eu queria tanto que aquele lugar fosse meu refúgio, que me recusei a ver o que ele era de verdade. Um lugar doente, esperando pela próxima vítima. Passei 1 mês na casa da minha irmã até me reerguer e achar outro lugar. Um apartamento pequeno, claro, num prédio novo. A vida, aos poucos, estava voltando para os eixos. Pelo menos era o que eu pensava. Ontem à noite eu estava desempacotando a última caixa. Uma caixa que tinha guardado por último com livros e umas tralhas velhas. Quando tirei o último livro do fundo, um volume de capa dura que eu mantinha na estante da sala, eu vi. Na contracapa, riscado com força, estava o desenho. Era um traço vermelho, grosso e irregular. Um círculo rabiscado com força. O mesmo símbolo do espelho. A cicatriz que eu achei que tinha deixado para trás de alguma forma, tinha vindo comigo na bagagem.
Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like. Ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Eu me chamo Wagner. Tudo começou há uns 6 meses, quando precisei voltar para a cidade onde cresci. Não foi por escolha, sabe? Meu avô, o seu Afonso, já não andava nada bem. A idade pesa. E depois que minha avó se foi, ele ficou muito sozinho naquela casa grande demais para uma pessoa só. A casa é a última de uma rua sem saída. E o quintal dele termina exatamente onde começa uma faixa de mata fechada. Um pedaço do mato que a cidade ainda não engoliu. Quando eu era moleque, aquela área era meu playground. Hoje, com 24 anos, ela só me parecia um matagal denso e meio esquecido. No meio dela, ainda existe a mesma trilha de terra batida que o pessoal usa para cortar caminho ou para caminhar no fim de tarde. Meu avô estava muito fraco, passava a maior parte do tempo na cama, no quarto dos fundos, que tem a janela virada para a mata. Às vezes, no meio da noite, ele me chamava com a voz fraca, pedindo um copo d'água. Numa dessas vezes, enquanto eu ajeitava o travesseiro dele, ele segurou meu braço com uma força que eu não esperava que ainda tivesse. Os olhos dele pareciam não focar em nada, fixos em algum ponto atrás de mim, na direção da janela escura. "Não vai para lá de noite, Wagner?" A voz dele saiu arrastada, quase um sussurro. "Lá onde, vô?" perguntei, já sabendo a resposta. "Na trilha?" Ele só balançou a cabeça, um movimento lento e pesado. "Não pode", ele insistiu, o olhar fixo. "O que é da terra fica na terra. Não se mexe com o que está quieto." Eu só concordei para acalmá-lo, disse para ele ficar tranquilo e tentei não dar muita bola. Na minha cabeça, era só a confusão da doença falando mais alto, misturando memória com febre. Eu não fazia a menor ideia do quanto estava enganado. As semanas foram se arrastando naquela rotina. Era sempre a mesma coisa: cuidar do meu avô, limpar a casa, resolver alguma coisa burocrática no centro da cidade. A sensação era de que minha vida tinha entrado em pausa e eu me sentia cada vez mais sufocado. Preso naquela cidadezinha, na casa silenciosa que cheirava a mofo e a remédio. A mata nos fundos, que antes era uma lembrança boa da infância, agora parecia uma parede verde, uma barreira que me cercava. Numa sexta-feira, depois de um dia muito pesado, eu cheguei no meu limite. Meu avô teve uma crise de tosse que demorou a passar. O médico não atendeu minhas ligações. Eu precisava sair dali, respirar qualquer outro ar que não fosse o daquele quarto. Foi aí que a ideia da trilha voltou. Não como uma aventura, mas como um ato de pura teimosia. Era como se, ao caminhar por lá à noite, eu estivesse provando para mim mesmo que eu não era como ele, que eu não ia me dobrar àquelas velhas superstições. Peguei o celular e liguei para o Danilo, um amigo dos tempos de escola que também tinha ficado pela cidade. "E aí, cara, ocupado?" perguntei quando ele atendeu. "O de sempre, vendo alguma série ruim. Por quê?" A voz dele soava tão entediada quanto eu me sentia. "Quer dar uma volta, caminhar um pouco lá na trilha, aqui atrás de casa?" Houve uma pausa do outro lado da linha. "Agora? De noite?" ele perguntou, e dava para sentir a hesitação na voz dele. Para espantar o tédio, ou vai me dizer que tá com medo?" Provoquei um pouco de brincadeira, um pouco falando sério. "Medo de quê? De onça?" Ele riu sem graça. "Tá, beleza, me dá uns 10 minutos que eu tô aí." Quando ele chegou, pegamos 2 lanternas velhas na gaveta de ferramentas do meu avô e fomos em direção ao portão dos fundos. O ar da noite estava abafado, pesado de umidade. Começamos a andar pela trilha, a luz das lanternas abrindo um túnel amarelado na escuridão. A gente ia conversando besteira sobre futebol, sobre quem da nossa antiga turma tinha ido embora e quem tinha ficado para trás, como nós. Eu me sentia um pouco melhor, mais leve. Era só uma trilha no meio do mato, afinal de contas. O som era o de sempre. Grilos cantando, o vento balançando as folhas mais altas das árvores. Tudo perfeitamente normal. A gente já devia ter andado uns 15 minutos mata adentro, quando o Danilo começou a me contar uma história qualquer do trabalho dele.
Eu estava meio distraído, com o foco da lanterna no chão irregular para não tropeçar. Mesmo assim, não adiantou. Meu pé prendeu em uma raiz grossa que saltava da terra e eu perdi o equilíbrio na hora. Meu primeiro instinto foi jogar o corpo para frente para não cair de cara, mas isso só piorou as coisas. A lanterna voou da minha mão, bateu numa pedra com um som oco de plástico quebrando e a luz se foi. Eu rolei por um pequeno desnível do terreno, um barranco suave que terminava perto de umas árvores mais grossas. Parei com as costas batendo contra um tronco. Fiquei sem ar por um segundo. A escuridão era total, do tipo que aperta os olhos e não faz a menor diferença. Acima de mim, no nível da trilha, eu ouvia a voz do Danilo. Wagner, ei cara, cadê você? O facho de luz da lanterna dele varria a escuridão por cima, mas não me alcançava. Eu ia responder, gritar que estava bem, mas alguma coisa me impediu. O som dos grilos tinha parado. Assim, de repente, um silêncio pesado tomou conta do lugar. E o ar ficou diferente. Frio. Não era um frio de vento, era um frio parado, úmido, com um cheiro forte de terra molhada, de folha podre. Foi quando eu ouvi. Não era o vento, era um som baixo, gutural, que parecia uma imitação errada do assobio do vento entre as folhas. Era orgânico demais, molhado demais. Vinha de algum lugar muito perto, na escuridão à minha frente. Forcei a vista, tentando encontrar qualquer contorno, qualquer forma. E por um instante, eu vi. Ou acho que vi. Entre duas árvores, a escuridão pareceu ficar mais escura, mais sólida. Uma forma alta e fina que se moveu sem fazer barulho. Não consegui ver detalhe nenhum, só a silhueta contra a noite. E dois pontos que não refletiam a luz da lanterna do Danilo, mas que pareciam absorvê-la. Um pavor bruto me travou a garganta. Não era medo de bicho, era outra coisa. Era a certeza absoluta de que eu não deveria estar ali. Wagner, achei você! A voz do Danilo soou alta, bem mais próxima. A luz da lanterna dele finalmente me acertou em cheio, me cegando. A forma escura sumiu, se dissolveu na mata no mesmo instante. Ele desceu o barranco, escorregando na terra fofa. Você se machucou, que susto, cara. Eu não conseguia responder direito. Ele me ajudou a levantar e meu corpo todo tremia. O que foi? Você tá pálido, viu alguma coisa? Ele perguntou, olhando desconfiado ao redor. Não sei. Acho que foi só o susto da queda. Menti. Como eu poderia explicar aquilo? Vamos embora daqui, ele disse. E pela primeira vez na noite, a voz dele tinha um tom de urgência. A gente não falou mais nada no caminho de volta. Só andamos rápido, quase correndo, com a sensação desconfortável de que alguma coisa nos observava pelas costas. Cheguei em casa e fui direto para o banho, na esperança de que a água quente levasse embora a sensação daquela noite. Enquanto tirava a roupa, notei 3 arranhões finos e paralelos na minha panturrilha, avermelhados na minha pele. Não sangravam, mas ardiam um pouco. Tentei lembrar de ter me arrastado por algum galho pontudo durante a queda, mas a imagem não vinha. Parecia outra coisa. Não adiantou. Cada estalo da estrutura antiga da casa, cada barulho do vento lá fora me deixava em alerta. Mais tarde, o Danilo me mandou uma mensagem. Algo simples como: "E aí, tudo certo?" Respondi que sim, que era só o susto da queda. Nenhum de nós queria admitir o que sentiu de verdade naquele breu. Eu tentei me convencer de que era isso mesmo: estresse, cansaço, a queda, a escuridão. A mente da gente prega cada peça. Fui dormir repetindo essa ideia para mim mesmo, mas o sono não veio fácil. Nos dias seguintes, as coisas começaram a ficar estranhas de um jeito mais sutil. A primeira vez foi numa tarde. Eu estava na cozinha, passando um café, e senti aquele cheiro de novo. O mesmo cheiro da mata. Terra úmida, folhas em decomposição. Forte, inconfundível, bem ali no meio da casa. Dei uma volta. Chequei as janelas, todas fechadas. O cheiro sumiu tão rápido quanto apareceu. Coisa da minha cabeça, eu disse a mim mesmo. Mas os episódios continuaram. Eu acordava no meio da noite com a certeza de ter ouvido um barulho no quintal. Não era um barulho de bicho, era diferente. Era um som de arrasto, ritmado,
como se alguém estivesse puxando um saco pesado cheio de folhas molhadas pelo cimento. E às vezes, bem baixo, quase imperceptível, um ruído seco e agudo, um arranhar, como se uma unha ou algo mais duro passasse devagar pelos vãos do portão de ferro da frente. Eu levantava, espiava pela fresta da cortina da sala e nunca via nada. A rua estava sempre vazia, silenciosa sob a luz amarelada e fraca dos postes. Comecei a ficar mais tempo trancado em casa, evitando o quintal a todo custo, principalmente depois que o sol se punha. Meu sono ficou picado, eu acordava no susto. Passei a ter a sensação constante de estar sendo observado mesmo dentro do meu próprio quarto. Às vezes eu estava vendo TV e percebia um movimento rápido pelo canto do olho, um vulto que passava rápido no reflexo da tela escura. Quando eu virava a cabeça, não havia nada. Só a sala vazia e silenciosa. Eu estava ficando irritado, ansioso. Qualquer coisa me tirava do sério. Meu avô, mesmo no estado em que estava, percebeu. Um dia, ele ficou me observando por um longo tempo enquanto eu lhe dava a sopa na boca. Ele não disse nada sobre a mata ou a trilha, mas seus olhos, que naquele momento pareciam mais lúcidos, tinham uma tristeza imensa, um tipo de pena. Era como se ele soubesse. E aquele olhar mudo só piorava o peso na minha consciência. A gota d'água foi numa noite de chuva, uma chuva fina, mas persistente. Eu tinha trancado tudo, conferido portas e janelas umas 3 vezes antes de me deitar. No meio da madrugada, acordei com a boca seca. Quando pisei no chão frio do quarto para ir buscar água, senti algo úmido e mole sob o meu pé. Tateei a parede até achar o interruptor, e a luz fraca do abajur mostrou uma única folha escura e encharcada no piso de madeira, bem ao lado da minha cama. Era uma folha larga de uma árvore que eu sabia que só tinha lá no fundo da mata. Não havia a menor possibilidade de ela ter entrado ali. O pequeno rastro de umidade que ela deixou no chão era mínimo, mas para mim parecia um grito. Não era mais a minha cabeça. Alguma coisa tinha entrado. Alguma coisa tinha estado ali, do meu lado, enquanto eu dormia. Naquela mesma manhã, eu não esperei. Peguei a folha murcha com a ponta dos dedos, entrei no quarto do meu avô e fechei a porta. Ele estava acordado, só olhando para o teto. Sentei na beirada da cama. Minha mão tremia tanto que a folha balançava entre meus dedos. Vô, o senhor precisa me dizer a verdade. O que tem naquela mata? Eu estendi a mão e mostrei a folha para ele. Seus olhos se arregalaram um pouco, e ele se ajeitou na cama, apoiando-se nos cotovelos com um esforço que me doeu ver. Ele olhou para a folha, depois para o meu rosto, e o olhar de pena que ele tinha antes foi substituído por um de medo e resignação. Onde você achou isso? Ele perguntou, a voz mais rouca que o normal. No chão do meu quarto, hoje de manhã. Ele baixou os olhos e ficou em silêncio por 1 minuto inteiro. O único som no quarto era o da sua respiração pesada, difícil. Eu avisei, meu filho, eu avisei para você não mexer. Me avisou do quê, vô? O que é aquilo? Por favor, me conta, eu preciso saber. Eu acho que eu tô ficando louco. Então ele começou a falar. A voz era baixa, cansada, e ele parava várias vezes, como se as palavras doessem para sair. Ele me contou que, quando comprou aquele terreno, décadas atrás, isso aqui não era nada. Era só mato e umas poucas casas. Um dos primeiros moradores, um senhor já muito velho na época, foi quem lhe contou que aquelas terras não eram para serem habitadas assim de qualquer jeito. Ele disse que um povo antigo vivia aqui, um povo que entendia a terra de uma forma que a gente não entende mais. Eles não eram donos dela, eram parte dela. E eles sabiam que a mata tinha seu próprio guardião. Na língua antiga deles, o chamavam de Ivipora, que queria dizer algo como o que vive na terra, ou o espírito do chão. Não era um demônio, meu avô explicou, era um protetor, uma coisa antiga que só exigia respeito. Você não entrava no território dele sem pedir licença, não tirava nada, não sujava nada, e acima de tudo, nunca, jamais andava pelos domínios dele depois que a noite caísse. A noite pertencia ao guardião. Mas aí o tempo passou, chegaram os fazendeiros derrubando tudo para fazer pasto. Depois a cidade cresceu sem controle, o loteamento chegou até a beirada da mata. O povo antigo se foi. As histórias viraram lenda de assombração, coisa para assustar criança. O pacto de respeito foi quebrado e, por fim, esquecido.
Eles limparam o terreno, mas não limparam o que mora nele. Meu avô disse, com o olhar perdido na janela. A gente construiu nossas casas em cima da soleira da casa dele. E ele não gosta de visitas, principalmente as que entram sem serem convidadas. Ele não te mata, Wagner. Ele te marca. Ele te segue. Ele quer ter certeza de que você nunca mais vai esquecer quem é o verdadeiro dono daqui. Cada palavra que saía da boca do meu avô era como uma peça se encaixando no lugar. O cheiro, os sons, a figura na escuridão. Tudo fazia um sentido terrível agora. Não era loucura, era real. E eu, por pura arrogância, tinha chutado a porta daquela coisa e a chamado para dentro. Depois daquela conversa, um pavor constante se instalou em mim. Um terror que não ia embora com a luz do dia. Passei a dormir no sofá da sala, só para ficar o mais longe possível da janela do meu quarto e do quintal. Cada noite se tornou uma longa vigília. Umas 2 semanas depois, aconteceu o que eu mais temia. Era uma noite quente, abafada, com uma chuva fina começando a cair. A energia elétrica da rua inteira caiu de uma vez só. A casa foi engolida por uma escuridão total e um silêncio que só era quebrado pelo som da chuva no telhado. Meu primeiro pensamento foi no meu avô. Corri até o quarto dele, mas ele dormia pesado, alheio a tudo, ressonando baixo. Voltei para a sala, tateando a estante em busca de velas. Foi quando eu ouvi o som de arranhões no portão dos fundos. Mas desta vez não era baixo, não era sutil, era alto, insistente. Um som de metal sendo raspado com força, com um ritmo lento e de propósito. Meu corpo inteiro se recusava a ir até lá, mas eu precisava ver. Era como um impulso doentio, a necessidade de confirmar o pesadelo de uma vez por todas. Fui pé ante pé até a porta da cozinha, que tem uma daquelas janelas de vidro na metade de cima. A chuva escorrendo pelo lado de fora distorcia a imagem, mas a luz de um relâmpago distante iluminou o quintal por um único segundo. E ele estava lá, parado do outro lado do portão de ferro. Era exatamente como a lógica do medo me fez imaginar. Alto, magro, a ponto de parecer só osso e pele esticada, com a cor de terra escura e galhos molhados. Não tinha um rosto que eu pudesse distinguir, apenas um formato de cabeça que se inclinava para o lado num ângulo de um jeito que não era de gente. Não vi olhos, mas eu tive a certeza de que aquilo estava me encarando. Vendo através da porta, da chuva, da escuridão. Meu ar sumiu. Eu não conseguia me mexer, não conseguia respirar, só olhar para aquela figura impossível. Um grito ficou preso na minha garganta, um nó de pavor. De repente, com um estalo, as luzes da casa piscaram e voltaram todas de uma vez. O brilho forte da lâmpada da cozinha inundou o ambiente. Eu pisquei, ofuscado pelo clarão, e quando olhei de novo para a janela, não havia mais nada lá. Só a chuva caindo e o portão de ferro vazio e imóvel. Corri, girei a chave na fechadura da porta da cozinha e me encolhi no chão ali mesmo, tremendo sem conseguir parar. Meu avô faleceu 1 mês depois disso. Eu vendi a casa o mais rápido que um processo de inventário permite e me mudei para o outro lado do país. Mas não adianta. A distância não apaga a memória. Eu sei o que eu vi. Às vezes, em noites muito silenciosas, quando estou quase dormindo, eu ainda ouço um som baixo de arranhão na porta. Pode ser só um galho de árvore no vento. Pode ser coisa da minha cabeça. Mas eu não me atrevo mais a duvidar. Eu fui avisado. E agora eu aprendi que existem certas portas que nunca deveriam ser abertas. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.